Kodesh Tov, estamos entrando agora no mês de Adar, Meshenichnas Adar, Marbim Besimcha, quando que entra Adar, aumentamos de alegria. Então, com certeza, já precisamos começar a estudar um pouquinho da Megilat Esther, da história de Purim. A Megillah, ela começa descrevendo Bishnat Shalosh Lemalcho, que no terceiro ano do reinado do rei Ahashverosh, que ele reinava sobre 127 províncias, Asa Mishter fez uma grande festa para todos os seus ministros, seus servos, seus escravos e todos os príncipes, e todos vieram de todos os países para festejar junto com ele. E essa festa durou 180 dias. Outra coisa só para a gente se posicionar, isso no nosso calendário era no ano 3395. E toda a história de Purim aconteceu exatamente entre a destruição do primeiro templo pelos babilônios, pelo Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, e a construção do segundo templo. Havia um cálculo que os nossos sábios haviam avisado que esse exílio, esse galut, seria um intervalo de 70 anos. Entre a destruição do primeiro e a construção do segundo, haveria 70 anos. E os judeus eles foram exilados pelos babilônios para a Babilônia. Só que havia várias formas de fazer esse cálculo. E o Ahashverosh, ele fez esse cálculo diferente, começando alguns anos antes, desde o momento que os judeus foram expulsos de Israel, quer dizer, alguns anos antes da destruição do templo. E, na prática, ele pensou que esses 70 anos já se encerraram. E por essa razão, ele começou a festejar. Quando ele percebeu que os judeus não voltaram para Israel, o templo não vai ser construído, então agora eu posso realmente festejar o meu reinado e pôr todos os objetos sagrados dourados, valiosíssimos, que o Nabucodonosor havia roubado do templo sagrado. Então aqui ele faz uma grande festa. Então a primeira razão é essa questão dos 70 anos. Uma segunda razão é porque havia barcos de inimigos que estavam vindo atacá-lo e os soldados dele conseguiram ir atacar e saíram vitoriosos. E uma terceira razão é pelo casamento que o Ahashverosh ele casou com a Vashti. Nesse momento, ele estava festejando o seu casamento com a Vashti. Tem toda uma história, quem era Vashti, etc., que o Ahashverosh, ele não era da família real, ele não tinha, como se chama, sangue azul. Já a Vashti, ela era descendente, ela era a neta do Nabucodonosor. E o Koresh, que era o pai do Ahashverosh, numa das conquistas, ele acabou levando a Vashti, que era uma menininha, consigo, e ele acabou destinando que ela fosse a futura esposa do Ahashverosh. Mas já que ela era uma menininha, não dava para casar com ela ainda. Então ele esperou que ela tivesse 18 anos, e neste momento ela estava completando os seus 18 anos, e por isso que eles estavam então se casando. Mais uma razão por que ele estava festejando agora é porque finalmente o trono dele ficou pronto. O trono do Ahashverosh ficou pronto. A história é esta do trono do Ahashverosh. Tem toda uma história por trás disso. Quando o Nabucodonosor ele destruiu o templo, obviamente que ele levou todos os objetos sagrados e preciosos, e tudo era feito de ouro e de pedras preciosas, coisas muito especiais. Ele levou consigo o trono do rei Salomão, que se Shlomo HaMelech. E nós sabemos que quando o rei Salomão ele reinou, o nome dele, Shalom, Shlomo, significa que havia paz, porque ele reinava sobre o mundo todo, porque todo mundo respeitava e se aproximou do rei Salomão. E nesse trono só poderia sentar um rei que ele era realmente o rei de todo o mundo. Só que o Ahashverosh, no começo, ele sim era o rei do mundo todo, mas teve uma guerra toda, e no final ele acabou reinando só sobre 127 países, províncias.
que era muito, Mehodo Veatkush, mas na prática não era o rei do mundo todo. Então por isso que o Ahasverosh, ele não tinha o direito de se sentar nesse trono. Então um pouquinho dos detalhes desse trono do rei Salomão, do Shlomo HaMelech. Esse trono era feito de pedras preciosas, de mármore, e tinha vários adornos, vários enfeites ao redor, nas escadas desse trono. Tinha 12 leões de ouro, e do outro lado tinha 12 águias de ouro. Cada leão direcionado na frente de uma águia. A pata direita do leão estava direcionada na asa esquerda daquela águia. Em cima da cabeça dele tinha um negócio super oval, super bonito. 7 degraus de ouro, e cada degrau estava embelezado com pedras preciosas. 2 lados do trono havia um cacho de uva, mas um cacho de ouro, e vários detalhes que não preciso entrar em tudo agora, mas só mais alguns pontinhos que ele fala que havia uma águia de ouro, e sobre essa águia estava colocado o Sefer Torah do rei. Quando o Nabucodonosor ele foi destruir o Bet HaMikdash, ele levou consigo para a Babilônia esse trono. Só que o Nabucodonosor não conseguia subir nesse trono, porque uma vez que ele foi tentar subir, o leão acabou dando uma patada nele e por isso ele ficou manco. Então ninguém conseguia realmente sentar, porque e muito menos o Ahasverosh. Como eu falei antes, no começo o Ahasverosh conseguiu sim sentar, mas depois ele não conseguiu quando ele perdeu metade do seu reinado. Outros dizem que, na verdade, talvez nesse transporte do trono tão grande, tão pesado, de Israel até a Babilônia, ele acabou se quebrando. E trouxeram um dos maiores especialistas, construtores, artesãos, ourives de todo mundo, mas ninguém conseguia construir. Então eles decidiram fazer uma réplica do trono, e demorou muito tempo, até que finalmente ficou pronto esse trono, e é por isso que a Megillah escreve quando que o rei estava sentado sobre o seu trono. Então nessa festa do seu casamento, que durou 180 dias, ele convidou todos os duques e as esposas e as famílias, e os soldados, os generais, adultos, crianças, seus escravos e assim por diante. E tudo isso era para demonstrar, para exibir, para expor toda a sua grande fortuna, para que as pessoas, vendo o poder dele, a fortuna dele, e tanta comida, com tanta bebida, com tanto vinho, com muitos e muitos detalhes, como que a Megillah descreve, dessa maneira as pessoas iriam respeitá-lo, e iriam falar, uau, realmente ele é o grande rei, e ninguém vai se rebelar contra o Ahasverosh. Da onde que ele tinha tanto dinheiro? Então, Ahasverosh, ele era o filho do Koresh. Então, ele herdou tudo isso do seu pai, Koresh, que teve uma guerra inteira com a Pérsia, com Meda, com a Babilônia, e no final, o Koresh, ele acabou pegando toda a fortuna e todos os objetos que a Babilônia, o Nabucodonosor, levou de Jerusalém, acabou caindo, então, na mão desse Koresh. Só que tem um detalhe interessante que o Medrash escreve, que o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele levou todo esse dinheiro e ele ficou muito rico. Só que quando ele estava para morrer, ele falou, eu não vou deixar essa fortuna para o meu filho, que é aquele Evil Merodach, que já contamos uma vez a história sobre ele. Então ele falou, eu não vou deixar toda essa fortuna para o meu filho, que é rebelde, que é um perverso. Então sabe o quê? Eu vou fazer... Ele montou barcos enormes de cobre e preencheu esses barcos com ouro e prata e todas as joias que ele tinha. Acabou cavando buracos no rio Eufrates e com isso ele acabou afundando todo aquele barco pesado de cobre com todo aquele ouro, acabou afundando e dessa maneira
todo o dinheiro foi engolido pela terra, digamos assim. Quando, anos depois, o Koresh, algum momento ele foi ordenado para que ele construísse o segundo templo. Na prática ele acabou não construindo, mas ele começou o plano para construir o segundo templo. Então Deus acabou guiando o Koresh para que ele fosse lá naquele local, na beira do rio Eufrates, que ele cavasse, ele acabou encontrando todo aquele ouro, prata, cobre, todos aqueles barcos que estavam lá escondidos, e ele acabou levando consigo. Quando ele foi morrer, ele acabou herdando toda essa fortuna para o seu filho, para o Ahasverosh. E por isso que a Megillah descreve que nessa festa, o Ahasverosh estava expondo 6 tipos de fortunas. Osher, Kevod, Malchutó, Yekar, Tiferet, Gidulá, que são 6 expressões da sua grande fortuna que ele estava expondo durante aquela festa. Essa festa do Ahasverosh começou em Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia de Nissan, e daí durou 180 dias. 6 meses depois, 180 dias, seria Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei. Mas já que não são exatos os dias, então esses 180 dias termina dia 3 de Tishrei, no dia após Rosh Hashanah. Então a Megillah descreve que quando acabou esses 180 dias, ele fez uma segunda festa. Uma segunda festa que duraria só 7 dias. Quando que calhou esses 7 dias? Exatamente no Aseret Metshuvah. Nos 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, naqueles 7 dias que ele fez essa festa. E nessa festa, quem que ele estava convidando? Moradores de Shushan. Quem que morava em Shushan? Mordecai e muitos judeus. Então ele fez de propósito que naqueles dias que são a Aseret Metshuvah, 10 dias de arrependimento, para a pessoa se aproximar de Hashem, ele fez uma festa enorme, convidando todos os judeus. E muitos judeus participaram, porque eles queriam honrar o rei. Imagina, eles receberam um convite real lá do palácio, obviamente que eles precisavam participar. Só que naquela festa, aparentemente, a comida não era kasher, o vinho não era kasher, e tudo estava misturado, e ali estavam todos os grandes príncipes, ministros, duques e pessoas importantes, etc. E Mordecai, ele orientou que os judeus não participassem daquela festa. Ele falou, vocês não podem ir para a festa, e principalmente vocês não podem ter proveito da festa. Porque se vocês forem e ter proveito dessa festa, vocês estão demonstrando que, na verdade, o rei do universo é o Ahasverosh e não é mais Deus. E principalmente, comer da comida proibida não kasher e do vinho não kasher, que tudo isso seria grandes transgressões. E foi isso que acabou, o fato que os judeus eles acabaram indo para a festa e Nehenu, e eles tiveram proveito daquela festa, foi o que acabou levando depois para aquele grande decreto do Haman com Ahasverosh para aniquilar todo o povo judeu, como veremos mais para frente, se Deus quiser.